queria agradecer o convite. É uma enorme satisfação voltar a essa casa aqui, depois de um pouco mais de uma década de formado. Agradecer a professora Irene, professor Flávio, Cláudia, a doutora Ana Maikel, pelo convite aí para participar. Cumprimentar aqui o professor Vicente, é uma satisfação dividir esse painel com ele. O tema que me foi atribuído hoje para falar é sobre os acordos de leniência e a cooperação entre as autoridades, né? Para eu conseguir falar sobre esse tema, eu preciso voltar alguns passos antes e contar um pouco em que contexto que foi criada a legislação anticorrupção, o decreto, e até se chegar nesse mecanismo de atenuação, que pode gerar atenuação das penalidades, que é no contexto do acordo de leniência. Muito bem. Como bem mencionado pelo professor Vicente, o combate à corrupção, se voltarmos na história, que deve se verificar o combate no mundo da corrupção, teve início com o escândalo de Watergate do presidente Nixon, que tem até filme sobre isso, de 1977, que foi quando se entrou em vigor a lei anticorrupção americana, chamada de FCPA. Mas, não obstante a lei tenha entrado em vigor em 77, ela permaneceu dormente. Então, como muito bem também pontuado, não adianta você ter apenas a lei, é necessário o enforcement dessa lei e que essa lei seja aplicada. As autoridades americanas, o Departamento de Justiça e a Securities and Exchange Commission passaram, que é a correspondente à CVM brasileira, passaram a aplicar essa lei anticorrupção com um pouco mais de força e veemência após os anos 2000. Num contexto de combate à corrupção geral, em que se existiam acordos de cooperação internacional e convenções internacionais de combate à corrupção, aí capitaneadas pela OCDE, pela ONU, que, por sinal, o Brasil é signatário de todas essas convenções internacionais e que desencadearam, em última análise, honrar com o compromisso feito nessas convenções de editar uma lei anticorrupção que veio entrar em vigor em janeiro de 2014, a lei de 2013. Mas, muito bem. Então, por uma pressão dos Estados Unidos, pressão internacional e principalmente das autoridades americanas no combate da corrupção, é que o mundo começou a se movimentar e editar medidas desse combate. Então, tivemos aí, logo após os Estados Unidos, em que os principais casos voltaram a aparecer nos anos 2002 em diante, na véspera das Olimpíadas da Inglaterra, foi editada também a UKBA, que é a lei anticorrupção inglesa, em que, por sinal, é mais severa do que a lei anticorrupção americana e brasileira, porque enquanto a lei anticorrupção brasileira e americana pune a corrupção pública, ou seja, atos cometidos com envolvimento de funcionário público, a lei anticorrupção inglesa pune também a corrupção privada. E não apenas a corrupção, a falha em prevenir também é considerada uma violação da lei. Então, uma postura bastante forte da legislação inglesa e até mais severa em relação a penas, etc. Muito bem. Diante desse cenário todo, em 2013 entra em vigor é editada a Lei 12.846, que passou a entrar em vigor em janeiro de 2014. Essa lei estabelece aqui a responsabilização administrativa e civil. Aqui não estamos falando em matéria penal, estamos falando de responsabilização administrativa e civil por pessoas jurídicas, ou seja, pessoa jurídica sendo responsabilizada por atos lesivos praticados contra a administração pública brasileira e estrangeira. Existe um quesito aqui, uma característica de aplicação extraterritorial da lei anticorrupção brasileira, que, até por ser bastante recente, ainda não vimos essa aplicação, mas é algo que está previsto. Muito bem. A responsabilidade objetiva, que aqui tem estudantes, tem pós-graduandos, independe de culpa ou dolo, basta que se comprove o dano, o nexo causal para que a empresa seja responsabilizada, gera uma exposição muito grande para a pessoa jurídica e existe um dispositivo, inclusive, que diz que a empresa é responsabilizada por atos praticados por terceiros que obtenham vantagens em seu benefício exclusivo ou não. Vejam a abrangência da lei, como o professor mencionou. Diversos aspectos da lei são inspirados, é quase uma cópia da lei do CAD, né? Inclusive com relação à multa que pode chegar aqui a 20% do faturamento da empresa, mas o ponto é, a lei anticorrupção ela é dividida em duas grandes seções. A primeira que trata de corrupção, o artigo 4º diz, é proibido prometer, dar ou oferecer, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Aí me pergunto, o que é vantagem indevida?
né? Vantagem devida pode ser o pagamento em dinheiro, vantagem devida pode ser um presente, pode ser um benefício, pode ser um emprego, e diz a terceiro público ou a ele relacionado, né? Então, até pela existência dessa responsabilização da pessoa jurídica e exposição aqui em que pode ser causada à pessoa jurídica pelos seus empregados e até terceiros que tenham relacionamento com a pessoa jurídica, é que se vem a figura do programa de integridade, ou seja, a criação de mecanismos aqui em que você consiga, na definição aqui do artigo 41, conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. Muito bem. Um ponto curioso aqui é que a legislação brasileira não obriga as empresas e as pessoas jurídicas a que tenham um programa de integridade. Ela só diz que, havendo esse programa de integridade e vindo a empresa ser responsabilizada, ela pode receber uma atenuação naquela pena que conversamos aqui, que pode chegar até 20% do faturamento bruto, ou quando esse faturamento não pode ser oferido, pode chegar até 60 milhões de reais. O ponto curioso aqui é que nós estamos falando aqui não de uma exigência legal, mas um diferencial que a pessoa jurídica pode ter e atenuação de pena, mas essa exigência vem pelo mercado. O que se tem visto hoje em dia é que, principalmente motivada talvez por essas empresas que foram objeto de acordos de leniência, negociação e exposição na Operação Lava Jato, inevitavelmente, quando se faz um acordo de leniência, o primeiro questionamento que a autoridade vai chegar e falar assim, como está o seu programa de integridade? Então, fazer um acordo de leniência sem ter um programa de integridade, sem mudar a cultura de empresa, não funciona, né? Não para em pé. Por que eu estou falando isso? Porque esse movimento do mercado na criação e de incentivo, a obrigatoriedade não é legislativa, mas ela é imposta pelo mercado. E, inclusive, recentemente, o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal editaram 2 legislações estabelecendo que empresas que queiram celebrar contratos, observados determinados requisitos, com o governo, né, tanto do Rio de Janeiro como do Distrito Federal, deverão ter programas de integridade. Caso contrário, não poderão ser assinados os contratos. Ou seja, o que a gente vê, um movimento aqui, inclusive na minha experiência prática, clientes nos procurando em ajudar a solucionar situações e que eles estão ficando fora de determinados certames, fora de determinadas licitações, porque não possuem um programa de integridade e são classificados como um grau de risco alto. E assim, as licitações e os editais que existem, eles não falam assim, ok, eu não posso assinar contratos, não tenho problema assinar contratos com empresas que têm um risco alto, mas eu vou optar por empresas que têm um risco médio e baixo. Portanto, havendo outras empresas que possuam programas implementados de menor risco, automaticamente a empresa que não possui está fora do mercado. Muito bem. É nesse contexto, então, de criação de um ambiente em que, como bem pontuado aqui por Cláudia e o professor Vicente, o programa de prateleira ele é desconsiderado. Então, hoje em dia, é difícil você precisa de uma sociedade limitada, você vai lá e consegue uma sociedade de prateleira que ela está pronta e você só muda a denominação social, muda algumas questões aqui e está adaptada. Não é assim que funciona o programa de integridade. O programa de integridade ele precisa ser moldado e elaborado de acordo com os riscos e as particularidades de cada empresa. A própria CGU, quando editou uma cartilha, inclusive eu recomendo a leitura, essa cartilha está disponível no site da CGU, que estabelece os parâmetros, né, os 5 pilares do programa de integridade, estabelece. Os programas de integridade vão ser desconsiderados caso eles sejam entendidos como de prateleira. Muito bem. Tem uma fala do professor do ministro, ex-ministro Valdir Simão, que estabelece. Ele diz claramente, a pessoa jurídica não precisa ter um programa de integridade, mas se ela vai fazer um acordo de leniência, é a primeira pergunta que vai ser feita. Ok. Passamos agora ao acordo de leniência em todo esse cenário que eu expus, porque é um mecanismo, e aqui deve-se diferenciar acordo de leniência com acordo de colaboração premiada, são 2 distinções que devem ser feitas. Enquanto a primeira é celebrada pela pessoa jurídica no âmbito civil e administrativa, a colaboração premiada que nós vimos aí, diversas pessoas físicas realizando é num aspecto criminal e realizada pela pessoa física.
A Lei 12.846 e o Decreto 84/20 estabelecem que pode, não só os mecanismos de como deve ser feito esse acordo de leniência, mas estabelecem também que pode existir uma redução em até 2/3 da multa a ser aplicada, aquela multa de 20% do faturamento que foi mencionada aqui, caso a empresa, aí vamos lá, temos alguns requisitos, né? A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar, ou seja, mesmo parecido, né, com o acordo de colaboração premiada, não adianta você levar o conhecimento e querer assinar um acordo de leniência quando você já foi, por exemplo, já está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal, quando já existem informações. Deve partir da empresa a levar o ato lesivo e reconhecer esse ato lesivo. Que a pessoa jurídica cesse o comportamento lesivo à legislação, ou seja, deve ser a primeira, deve cessar o comportamento, admita a sua participação e coopere. Né? Esse contexto de cooperação, isso é muito inspirado numa postura das autoridades americanas, em que se desenvolveu muito as investigações de compliance. Hoje em dia, as autoridades públicas não têm braço para conseguir verificar internamente, com a profundidade necessária, todas as irregularidades existentes. Então, no contexto de um acordo de leniência, o que as autoridades fazem? Incentivam a pessoa jurídica a contratar uma investigação interna independente para fazer essa apuração, obviamente deve ter integridade nessa apuração e cumprir determinados requisitos da boa prática de compliance e investigação e levar isto ao conhecimento das autoridades, não apenas trazendo aspectos relacionados à própria pessoa jurídica, mas também outros players do mercado que tenham aqui participação. Passamos, então, feita essa possibilidade de atenuação de pena em até 2/3, e aqui a previsão legal também estabelece que, como vocês sabem, a pena pecuniária é uma apenas, né, das penas possíveis. Existem aqui, por exemplo, uma das sanções que muitas vezes pode ser até mais danosa do que o pagamento da multa, que é a publicação extraordinária da condenação. Se você pergunta para empresas que assinaram acordo de leniência com as autoridades e pagaram aí, temos o caso, por exemplo, da Embraer, essa informação é pública, que pagou $200 milhões em um acordo. Se você perguntar a eles o que ele acha desse valor em relação ao dano à reputação e à imagem que foi causada à Embraer e o dinheiro que vai ser gasto para a recuperação, mesmo pode acontecer, Petrobras aqui não assinou um acordo ainda, mas como se vê nos jornais, está em negociação também de acordo, não só com autoridades brasileiras como americanas. Será que esse valor não vai ser infinitamente inferior ao valor eventualmente pago e o valor investido na recuperação no dano à imagem? Então, uma das vantagens do acordo de leniência não é só a redução de 2/3 da pena, mas não só porque ele é tratado como de forma confidencial e também evita a publicação dessa decisão extraordinária, o que protege a empresa de um dano à imagem. Um ponto aqui curioso e aqui que vale a pena ser discutido é com relação à legitimidade. Quem pode assinar acordo de leniência? Né? Hoje nós vemos diversas, nos jornais você vê, é o MPF assinando acordo de leniência, é o Banco Central agora que pode assinar acordo de leniência, é a CGU, é a AGU, ou seja, isso gera uma insegurança jurídica tremenda em que não se sabe muito bem, a empresa quando ela está o CAD, não se sabe muito bem em que autoridades eu preciso envolver em determinadas situações para eu conseguir ter um único acordo. Porque a lei diz o seguinte, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência. Estabelece que para o Poder Executivo é a CGU, atual Ministério da Transparência, que tem legitimidade para assinar esse acordo de leniência. Muito bem. Isso já foi tema, inclusive, e é um dos problemas enfrentados, né, toda vez que uma empresa precisa fazer um acordo de leniência. Muitas vezes, ela recebe, às vezes, um ofício, um pedido de esclarecimento, para uma mera convocação de um representante legal da empresa, para prestar determinados esclarecimentos. Esse é o momento da oportunidade, você não está ainda aqui sendo acusado de nada, muitas vezes a empresa recebe o representante legal porque está sendo investigado, é a chance de levar o conhecimento e começar a negociar um acordo de leniência. Muito bem, isso muitas vezes aconteceu recente, um caso que eu participei, do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal envia um ofício, uma intimação ao representante legal de uma empresa, uma multinacional europeia, aqui no Brasil, com operações no Brasil, para prestar esclarecimentos sobre determinada operação. Aí você começa a perguntar, mas espera um pouco, o MPF tem legitimidade para assinar um acordo de leniência sobre fatos
que ocorreram antes da entrada em vigor da 12846. 12846, aqui estamos falando de janeiro de 2014, e o MPF possivelmente aplicando pela lei de improbidade administrativa, que era o mecanismo utilizado para conseguir mover ações de improbidade contra as empresas e forçar esse acordo. O ponto curioso aqui é que no questionamento e nas conversas que tivemos com o Ministério Público Federal, foi exatamente isso. Foi assim, o Ministério Público está aqui tentando aplicar a lei de improbidade administrativa como forma de reparação e sancionar a empresa por atos praticados aqui de corrupção, mas está querendo aplicar a multa prevista na 12846. E aqui uma discussão. É um fato aqui de 2009, por exemplo, que estamos aplicando a lei de improbidade administrativa e utilizando um mecanismo de 2014, quando os fatos aconteceram, isso foi do ano passado, em que se deseja aplicar a penalidade prevista na 12846. Então, aqui é uma bagunça tremenda que não se sabe muito bem e gera essa insegurança também. A interpretação, tempos depois, foi... para complicar ainda, sai uma decisão do TRF, no final acho que foi no meio do ano passado, falando o seguinte: a decisão do TRF diz, em sede de recurso interposto pela AGU, de que apenas a CGU poderia representar a União na conclusão de acordo de leniência, inclusive suspendendo a eficácia e a avença firmada pelo MPF até a ratificação do acordo pela CGU. Ou seja, imagine uma situação, a pessoa jurídica recebe uma intimação do Ministério Público Federal para prestar determinados esclarecimentos, a empresa tem informações que poderiam gerar aqui um acordo de leniência, potencial acordo de leniência, mas fica nessa insegurança. Se eu apresento para o Ministério Público Federal e assino esse acordo com o Ministério Público Federal, posso, num segundo momento, estar sujeito aqui a um processo administrativo movido pela CGU, movido pelo CAD, movido pelo Banco Central, se for o caso, uma instituição financeira. Então, assim, a competência é algo, uma zona cinzenta ainda que não está muito claro. Existem aqui diversos casos em que a empresa fica numa situação exposta e não sabe muito bem o que fazer, se deve firmar com essa. Aqui, a orientação, e na medida do possível, nem sempre isso é possível, é trazer para um único acordo o maior número de autoridades possíveis, porque isso você blinda a pessoa jurídica e evita que sejam assinadas o pagamento de multas com diversas autoridades. É o que acontece nos Estados Unidos. Quando você assina um acordo, por exemplo, com o Departamento de Justiça, em 95% dos casos, exceto quando não existe aplicação e legitimidade para Securities and Exchange Commission aplicar determinada penalidade, ela está presente no acordo e os dois assinam. Coisa que aqui no Brasil ainda estamos penando um pouco e passando por determinados apuros, quando não se sabe e gera um pouco essa insegurança. Então, dito isso, esse é um cenário que ainda não há muita clareza, né? Existe uma briga interna, e o que prejudica também a cooperação, e já entrando no outro tema que eu deveria tratar hoje. A cooperação nacional entre as autoridades, não obstante exista uma proximidade muito grande, tem um pouco de briga de poder. As autoridades querem o Ministério Público assinar um acordo de leniência, não, quer o CAD assinar, quer a CGU assinar, quer a AGU assinar. Então, é uma questão ainda que precisamos enfrentar aqui alguns outros, não só uma regulamentação. O Ministério Público Federal, em agosto do ano passado, soltou uma orientação, estabelecendo o passo a passo do que deve ser feito no contexto de um acordo de leniência, coisa que existe nos Estados Unidos, e felizmente isso foi aqui editado no Brasil, porque um outro desafio, né? Isso foi editado pela 5ª Câmara, lá de Curitiba, que é o seguinte: você vai assinar um acordo de leniência, você está começando a negociar, e a primeira pergunta que a autoridade te faz é: me apresente as evidências. E você vai falar, mas espera um pouquinho, eu vou começar a te apresentar provas aqui, sendo que eu não tenho o mínimo grau de segurança de que, primeiro, você não vai usar essas provas para mover uma ação de improbidade contra mim, ou um processo administrativo de responsabilização no contexto da 12846. Então, naquele momento já não havia, há um certo tempo, uma orientação, que se assinava um acordo de confidencialidade, um memorando de entendimentos com o Ministério Público, e existia muito a boa-fé.
né? Era muito na boa fé que isso era apresentado. O Ministério Público sempre disse, né, com os membros que eu tive contato, de que eles não utilizariam essas provas em caso de não assinatura do acordo de leniência, mas se coloque na posição da pessoa jurídica, você entregar uma série de evidências na mão de uma autoridade e garantir e ter essa, né, essa segurança e não muito formal, não muito procedimental, de que isso não seria utilizado em um processo administrativo, gera um pouco de angústia. E aqui nós vemos, por exemplo, eu separei alguns casos aqui para mencionar justamente esse conflito de legitimidade de quem pode assinar esse acordo de leniência. Então aqui, por exemplo, no caso da Odebrecht, tivemos aqui um conflito entre MPF e AGU, que agora, no final, a Odebrecht acabou assinando um acordo com os dois, né, com o CGU, com o MPF, mas teve uma ação de improbidade administrativa em andamento, o MPF requereu a suspensão em razão da assinatura do acordo, mas a AGU, que era autora, litisconsorte ativa aqui, se manifestou contrariamente e pediu na manutenção do bloqueio dos bens. Então, veja a situação, a empresa vai lá, assina um acordo de leniência e continua com os bens bloqueados, porque é uma outra autoridade que se julga competente na assinatura desse acordo e que não reconhece a legitimidade da outra, né? Isso tudo dificulta um pouco não obstante existem aí movimentos de cooperação nacional, para que todas as entidades, todas as autoridades consigam sentar na mesma mesa e formar um acordão, né, para gerar um mínimo de garantia e segurança jurídica de que a empresa, pagando uma multa que muitas vezes milionárias ou bilionárias, não vá ser processada novamente num segundo momento. Já no âmbito internacional, essa cooperação funciona bem melhor, né? O Brasil aqui, no campo, eu separei aqui, no campo investigativo, talvez até pela essa ausência, né, de sobreposição de competência, pela essa ausência de clareza, a cooperação flui muito melhor. Então, nós temos aqui, os agentes da CGU são treinados pelos funcionários e autoridades aqui do Departamento de Justiça americano, da Securities and Exchange Commission, não só na condução desses acordos, mas também na condução de investigações internas. Em matéria penal, eu fiz um levantamento aqui, o Brasil está assinando desde 95 acordos de cooperação, então com Canadá, China, Colômbia, Coreia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Honduras, até o Suriname tem acordo com o Brasil de cooperação em matéria internacional. E quando a gente fala em cooperação, a gente não está falando apenas em questão formal, ou seja, na emissão do MLET, né, que é como se fosse uma carta rogatória enviada em que se pedem informações ou expedição de ofício. Estamos falando aqui hoje, os membros as autoridades brasileiras são extremamente qualificadas, quase todos falam inglês, se comunicam com autoridades estrangeiras, as informações são trocadas por SMS, são feitas conferências telefônicas, e a gente consegue ver, tem um site da Lava Jato, que é mantido pelo Ministério Público Federal, você tem ali atualizado quase que mensalmente o número de cooperações formais existentes no contexto da Operação Lava Jato. A gente está falando aqui de centenas de informações que foram trocadas formais. Vocês imaginam as informais e que são trocadas por mensagem de WhatsApp, de mensagem de texto, e-mail e etc. Algumas questões também. Essa cooperação não é apenas só em relação à informação, mas também cooperação na distribuição de multa. Pegar novamente o caso, aqui tivemos casos de Odebrecht e Braskem, em que a assinatura do acordo envolveu MPF, Estados Unidos, as autoridades americanas e também autoridades suíças. Na Embraer, aqui de novo, Ministério Público Federal, autoridades americanas, até a CVM conseguiu receber parcela da multa que foi aplicada à Embraer em razão desse acordo, porque ela participou desse acordo também e foi merecedora aí de parte dessa multa. A Rolls-Royce também, Brasil, MPF, Reino Unido, mais recente agora, Keppel, Brasil, Estados Unidos e Singapura. Então, essa cooperação não se dá apenas na troca de informação, mas também na assinatura desses acordos e na repartição das multas aplicadas, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Meu tempo aqui, acho que cheguei no limite. Queria agradecer mais uma vez e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado.